Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no livro de 2 Samuel, capítulo 24, no verso 10. E a Palavra de Deus diz assim: Mas, depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer, e ele disse: Ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. A coisa mais impressionante do rei Davi em toda a situação era o que ele tinha com Deus. Na verdade, além da confiança tremenda que ele tinha em Deus, além desta fé que ele tinha em Deus, ele tinha uma comunhão com Deus diferente de qualquer homem que eu já li na palavra de Deus, pois ele era um rei. E o rei, por si só, na verdade, detém o poder de uma nação nas suas mãos. E o poder muitas vezes sobe a cabeça e faz com que você tome decisões pela sua própria soberba, pelo seu próprio orgulho. Porém, Davi, a própria palavra de Deus diz que era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que era realmente temente a Deus e buscava a Deus em todas as suas decisões. Nos momentos de angústia, nos momentos de alegria, nos momentos de vitória que Deus dava. Ele reconhecia cada situação dessa na vida dele, sabendo que todas as coisas vinham de Deus e todas as suas vitórias eram Deus que na verdade dava a ele. Era Deus que dava a Davi e a todo o povo de Israel. E Deus sabia, e Davi sabia de tudo isso. Porém, a própria palavra de Deus diz que, devido à ira que estava de Deus com o povo, ele fez com que Davi levantasse esse censo, fez essa contagem dos homens que poderiam pegar a espada. Mesmo sabendo que Deus é que dava a vitória a ele em todas as batalhas, porque Davi, na verdade, temeu e agiu loucamente querendo contar. Porque uma vez que você, na verdade, Davi fez esse levante, né, essa contagem dos homens, na verdade ele procurou olhar com olhos humanos e não com olhos espirituais, acreditando que a sua vitória vinha da força do braço do homem. E por isso que, na verdade, isso foi um dos erros que Davi cometeu diante de Deus. Um dos erros que, na verdade, custou uma consequência a todo o povo. E o pior, ele como rei teve que decidir qual mal viria sobre aquele povo. Qual mal viria sobre o seu reinado. Muitas vezes nós caminhamos com Deus e não temos a consciência, às vezes, do quão grave é o pecado. Às vezes a gente vive uma vida tão descomprometida com as coisas de Deus que faz com que a nossa consciência muitas vezes faça pecar e pensar, talvez pequemos até nos nossos pensamentos. Só que Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que passa no seu coração. Mesmo um homem como Davi, que era considerado segundo o coração de Deus, até mesmo um homem como esse caiu várias vezes. E nós, na verdade, vivemos numa fase da graça de Deus porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Mas mesmo assim, muitas vezes,
Nós ignoramos o fato do que Jesus fez por nós naquela cruz e continuamos, às vezes, numa vida de pecados. Lembre-se, o pecado deveria ser um erro de um alvo. É você tentando acertar e às vezes o deslize acontece e você erra o alvo. Mas não façamos do nosso pecado a iniquidade, algo que nós não sentimos mais no nosso coração, algo que nós fazemos no automático. Por isso que nós possamos nessa manhã nos conscientizar de que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Que possamos buscar em Deus a vida que Deus tem para nós, uma vida de propósitos, e que possamos ignorar uma vida de pecados que está ligada ao nosso velho homem, pois hoje não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Nós deixamos para trás essa vida. Nós deixamos essa vida carnal para trás, essa vida de pecado para trás, para podermos vivermos uma vida abundante com Deus. Pense nisso. Foi uma decisão. A salvação, ela é baseada na renúncia que nós fazemos. Nós renunciamos, nós nos arrependemos e nós renunciamos essa vida de pecado para viver uma vida de santidade com o nosso Deus. E essa comunhão com Deus é que nos fará cada vez mais sensibilizados a viver uma vida espiritual. A vida espiritual, ela é cultivada a cada dia. Cada dia que passa, e cada dia que eu medito mais na palavra de Deus, e cada dia que eu busco mais a Deus, eu me torno mais espiritual, eu me torno mais conectado a Deus. Por isso, pense nisso. Sejamos espirituais, sejamos homens e mulheres, adolescentes e jovens e crianças, que olhem para Deus como seu Senhor e soberano, acima de todas as coisas. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Querido Deus e eterno Pai, que nós tenhamos um coração, Deus, conectados a Ti, Deus. Que possamos, Senhor Jesus, sentir dor ao pecar, ó Senhor Jesus, e ter a plena consciência, ó Deus, do que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Senhor. Ó Deus, que entendamos, ó Deus, de uma só vez, o quão soberano Tu és, ó Deus, e quanto temor, ó Deus, nós temos que ter de Ti, Senhor. Afinal de contas, o Senhor é o Deus soberano sobre todo o céu e sobre toda a terra. Que possamos ter essa convicção e caminhar, ó Deus, o caminho de retidão que nos leva a ter vida, a vida abundante, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E você que está ouvindo desse canal, curta o canal, compartilhe dessa palavra para que possa alcançar muitas outras pessoas e que esta palavra da salvação possa libertar cativos, aqueles que estão escravos do pecado. Em nome de Jesus. Amém.